Bom, começando aqui a gravação e a gente vai dar continuidade ao curso de ClickUp, de gestão de plano de ação com ClickUp, né? Porque uma coisa é a gestão do plano de ação, outra coisa é a criação do plano de ação, que a gente, vou dar um spoiler aqui para vocês, a gente está planejando ações aqui para o network ligadas à criação desse plano de ação, né? A gente achava que era uma coisa, mas na verdade é uma coisa bem mais ampla do que a gente imaginava. Então, a gente quer compartilhar isso com vocês depois. Mas depois que você criar o seu plano de ação, ele vai virar tarefinhas, que são esses itens que estão aqui na tela do meu ClickUp, que na verdade é um ClickUp colaborativo que eu criei aqui para o nosso grupo de projeto piloto, né? Então ele vai ter aqui, né? Vou dar uma recapitulada de 1 minuto. Semana passada a gente falou sobre as áreas do ClickUp. Eu sei que tem essa área principal aqui, onde eu coloco aqui as minhas tarefas, né? As tarefas do meu plano de ação. Eu coloco eu posso filtrar essas tarefas, né? Hoje é o foco que a gente vai dar na aula de hoje, é como organizar essas tarefas, porque o ClickUp ele já ajuda a gente a tirar a tarefa do cérebro e colocar no meio digital. Isso já é muito bom, só que melhor do que isso é você ter o controle da sua tarefa. Isso vai diretamente no foco, no seu foco mental. Foco é saber o que você precisa fazer no seu dia, quais são as tarefas que você precisa fazer ali no seu dia e, e aqui eu uso inclusive a tarefa que eu estou fazendo no momento presente, porque o nosso cérebro procrastinador, né, a depender de como você montou o seu plano de ação lá, né, a depender das tarefas que você escolheu, o cérebro tende a procrastinar. Então ele fica o tempo inteiro fugindo. Você está aqui tentando focar numa tarefa, ele quer ver mensagem no WhatsApp, ele quer ver um vídeo que chegou, ele quer. Entende? Então, eu aqui uso inclusive um método para focar no agora. Eu pego uma tarefa e coloco, isso aqui é que eu estou fazendo agora, nesse momento. Então, na aula de hoje, eu vou explicar como é que a gente cria essa estrutura para controlar o tempo, né? Para eu definir o que eu vou fazer, né? E o que eu não vou fazer ao longo da minha sprint de projeto, tá? Então, a gente também viu na aula passada essa organização principal aqui. O ClickUp ele é organizado em áreas, que são os spaces, né? Como é chamado, em pastas. Se eu quiser, eu posso organizar por pastas, né? E aqui por listas. Então, imagine que esses spaces, existem empresas que usam esses spaces para departamentos da empresa. É departamento de financeiro, marketing. Então, dentro desses spaces ali, eu sei que tem tudo relacionado a marketing. Aí aqui eu organizo, né, em pastas, né, assim no marketing. Inbound marketing, que é aquele marketing digital que o cliente chega para mim. Outbound marketing, que é o marketing de prospecção, aquele que eu vou até o cliente. E dentro de cada pasta dessa, que eu estou dando só um exemplo, tá? Eu ponho as listas, as coisas que eu vou fazer, as listas tipo atividade de cada pessoa ali que trabalha naquela área e assim por diante. Então é só uma maneira de organizar, tá? Então, qual é o segredo de hoje? Eu vou entrar aqui no plano de ação que eu estava começando a trabalhar na semana passada, né? Então eu sugiro que você está iniciando essa aula agora, assistindo a replay, dá uma pausa aqui e vai lá, entra no seu ClickUp, na conta que você fez e entra na lista, na primeira lista que você fez, certo?
que agora a gente vai aprender a organizar ela. Bom, uma coisa muito importante antes de a gente pensar em organizar a lista é a gente definir as datas, tá? E configurar aqui essas colunas de informação, tá? Bom, então agora especificamente eu vou trabalhar aqui só nessa área, tá? Já que a gente já explicou o que tem ao redor dessa área. Nosso foco agora vai ser organizar a nossa lista de tarefas. Então, nesse momento, o ponto mais importante que a gente vai ter aqui é o agrupamento, tá? Então, essa opção aqui, o grupo, por prioridade, se eu colocar aqui nenhum, ó, eu vou colocar, ele me mostra toda a minha listinha de tarefas, tá? Então, ali, e aqui eu posso ordenar essa lista por data de vencimento, ó, classificar, ó, classificar a coluna inteira, tá? Então lá, ele coloca em ordem alfabética. Aqui, se eu quiser, ó, ele vem em ordem alfabética, né? Então, assim, ele é bem versátil em relação a isso. Ordem de prioridade, ó, lá. Então, tudo isso para me ajudar a identificar as tarefas, as que estão para vencer, as que estão mais longe de vencer e assim por diante. Então, isso daqui, à medida que vocês forem usando ele, vocês vão pegando mais. Só que agora a gente vai aprender a como colocar mais colunas e como e quais colunas são importantes para a gente fazer uma gestão eficiente de projeto, tá? Então, aqui, ó, deixa eu zerar aqui minha classificação. Então, vamos lá. Anota aí as colunas que a gente vai precisar, tá? Além da data de vencimento, eu vou precisar também da data de início, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse mais, né? Aqui no final da coluna e entrar em adicionar uma coluna. E aqui eu aperto em aparecer, esconder e digito data. Aí, ó, ele vai me dar aqui, ó, data inicial, tá? Data inicial. Então, insere a data inicial, é só dar um clique em data inicial, insere data de conclusão, tá? E aí você vai perceber que ele adicionou as colunas data inicial e data de conclusão. Então, a data inicial, ó, eu vou arrastar ela para cá. É só dar um clique e arrastar. Arrastei para cá, certo? Data de vencimento eu deixo onde está. E data de conclusão eu coloco aqui, ó, depois de data de vencimento. Certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa no chat que eu respondo no final. Tá ok? Então, organizar as colunas agora vai ser de fundamental importância. Depois que a gente organizou as datas, eu vou acrescentar mais outra coluna, tá? Eu vou apertar aqui, entrar e aparecer, esconder e digitar tempo, tá? Então, ó, estimativa de tempo, ativa a estimativa de tempo e ativa tempo, entrar aqui, tempo e tempo rastreado, ok? Então, a estimativa de tempo e o tempo rastreado, eu gosto de colocar essa estimativa de tempo mais para frente. Então, eu vou arrastar ela para cá, ó. Assim, eu coloco ela antes do ponto da data inicial, tá? Vocês irão ver por quê. Porque
A estimativa de tempo, ela é a quantidade de horas que eu vou usar para fazer cada coisa. Então, ela é importante para definir ali a minha data inicial e final quando eu estou fazendo a gestão de tarefas, ou seja, escolhendo quais tarefas é que eu vou fazer primeiro, que eu vou fazer depois, que eu vou fazer no meu dia e na minha sprint e assim por diante. Então, e o tempo rastreado eu posso deixar aqui depois, antes da data de conclusão, tá? Isso aí, vocês que vão escolher isso depois. Outra coisa que eu também gosto de fazer quando eu estou responsável por uma lista é ocultar essa coluna responsável. Por quê? Essa coluna responsável só é importante quando eu estou trabalhando com uma equipe, com um grupo. Então, como não é o caso, essa lista aqui, que todas as tarefas são minhas, eu não preciso dessa coluna ocupando espaço aí, tá? Então, eu vou simplesmente vir aqui, ó, e clicar em ocultar a coluna. Então, eu tenho aqui, conferindo aí, tá? Estimativa de tempo, data inicial, data de vencimento, tempo rastreado e data de conclusão. Ok? Tempo rastreado e data de conclusão e prioridade também. Deixa eu ver se está faltando mais alguma. Não, é isso mesmo. Muito bem, então agora que eu fiz essa primeira tarefinha, tá? Eu vou trabalhar agora com os status de tarefa. Tá? E status de tarefa é onde está o segredo da, da gestão do projeto. Por quê? É através do status de tarefa que eu vou organizar as tarefas que eu vou fazer no dia. E se a tarefa atrasar, eu vou passar ela para o dia seguinte e ter um método que eu tenha flexibilidade para, tipo, caso eu atrase uma tarefa hoje, eu consiga jogar ela para o dia seguinte e ter um controle disso e não ficar me culpando, poxa, eu não fiz hoje e amanhã o que, que eu vou fazer, o que, que falta para fazer e agora, entende? Tudo assim, gestão de, de, de plano de ação em qualquer software, não só no ClickUp, envolve uma demanda técnica, né, que é você usar o aplicativo ali com as ferramentas corretas, tem as tarefas em si, né, que você vai ter que fazer no dia ou delegar alguém para fazer, e tem o componente emocional. Quando você consegue cumprir a tarefa, aquilo dá um reforço positivo no cérebro. Opa, consegui um micro resultado, né? Eu fico mais motivado. Então, quando eu não consigo o resultado, o micro resultado, aquilo dá um desânimo no cérebro. Então, eu fico menos motivado. Então, assim, é uma coisa só, né? Cognição e emoção na hora de gerir. Então, a gente tem que usar estratégias para não deixar o cérebro ficar olhando para o que você fez ou o que você não fez e ficar se culpando e achando que as coisas não vai dar certo, tá? Então, a primeira das estratégias que eu faço é trabalhar com sprints. O que é sprint? Sprint é bloco de tempo, tá? Bloco de tempo. E o que é um bloco de tempo? É um prazo que eu vou dar para fazer as tarefas. Ao invés de ficar dizendo que eu vou fazer a tarefa na terça-feira, essa tarefa aqui na quarta, essa tarefa na quinta e essa na sexta. Aí na prática, quando chega na terça-feira, eu não terminei aqui essa tarefa. E essa tarefa eu posso jogar para depois, só que já são 2 horas da tarde. E a tarefa seguinte eu não sei se eu consigo fazer hoje. Então isso começa a dar uma confusão quando você vê terminou a semana e você não fez nada. Entendeu? Então é muito importante você trabalhar com blocos de tempo para que você não fique na pressão. Hoje eu não fiz e agora não vai dar certo. Então, no bloco de tempo, você engloba todas as tarefas ali e você tem uma flexibilidade para gerenciar essas tarefas. Tipo, olha,
essa daqui está difícil essa semana, então eu vou jogar para outra semana, tá? Então, um bloco de tempo que é muito bom de ser usado é a quinzena, tá? É o sprint organizado em quinzena. Existe sprint de 15 dias, que é a quinzena. Existe sprint de uma semana, 7 dias ali. Existe sprint de um mês, que é muito longo, né? Pode ter muita tarefa, você se perder. Então, 15 dias é o excelente. Como é que eu registro essa sprint? Eu venho aqui, ó, e clico aqui no... Existe uma ferramenta especial para sprint aqui no Clicar, mas eu não vou explicar ela agora para não complicar, tá? Por enquanto, a sprint é muito simples. Eu vou apenas registrar a data de início e fim. Então, ó, hoje é terça, né? Ontem foi dia 29, então eu posso registrar aqui início de sprint 29 do 1, aqui eu venho nessas tarefinhas, né? Eu vim aqui na opção renomear, e aí eu venho, ó, plano de ação, sprint 29 do 1 a 12 do 2 e dou um Enter para confirmar. Eu fiquei de ver essas tarefinhas aqui com vocês, tá? Esses itens aqui adicionais ligados ao nome da lista. Então, aqui, basicamente, eu adiciono uma descrição para essa lista. Então, eu posso escrever aqui, tipo, nesta semana o foco vai ser novos clientes. Então, eu sei que essa sprint aqui vai ser relacionada, as minhas principais atividades vão ser ligadas a novos clientes. Então, aqui é apenas uma descrição, né, do que tem na minha lista. Aqui é a cor, né, eu posso ter várias listas e colocar cores diferentes para elas. Aqui eu posso atribuir um responsável, isso aqui é uma funcionalidade paga, né, ali do primeiro plano. Eu posso atribuir uma urgência para a lista inteira, se eu quiser. E por último, que também é uma funcionalidade paga, e por último a data. Então, essa data eu posso vir aqui, ó, e colocar, ó, minha sprint termina aqui no dia 11, né? Ali no domingo, dia 11. Vou mudar aqui também. Então, dia 11 do 2. Certo? Então, aqui eu registrei a minha sprint. Então, todas as datas que eu colocar aqui, eu sei que vão ter que estar dentro dessa sprint aí, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta intermediária? Pode abrir o áudio e falar para a gente dar uma pausa e seguir para o próximo bloco da aula. Por enquanto aqui, para mim, tá tranquilo, Léo. Tá ok? Depois, esse perfil que você criou, a gente pode usar como modelo para personalizar o nosso, né? A gente criou um perfil para cada um lá no ClickUp Sim, coletivo, mas né? essas colunas, esse formato que você está configurando, a gente Sim, consegue olhar aí o seu perfil para deixar igualzinho? consegue. Eu vou deixar aí aberto. Tá. Se eu não me engano, eu consigo salvar esse perfil aqui como um modelo e depois você importa a configuração apenas para o seu. Ele fica com as suas tarefas, mas fica com a configuração aqui do meu. Certo? Eu acho que isso é possível realmente fazer. Ah, beleza. Beleza, vamos lá então. Certo. Então, uma vez que eu tenho aqui uma lista de tarefas, tá? E eu tenho esses elementos aqui, eu vou agora trabalhar com a ferramenta que eu considero mais importante na organização dessa minha lista, que são os status de tarefa, tá? Então, todas as vezes que eu clico numa tarefa,
eu clico, deixa eu só ver aqui, deixa eu ver se é aqui, não, aqui ele vai mudar o nome, para você ver o status de uma tarefa. Deixa eu dar um clique aqui, pronto, é aqui mesmo. Então, toda tarefa, ela vai ter um status, tá? Pendente, vai estar ativa, ou seja, em andamento. Então, vamos supor que eu vou começar agora a executar as ligações para os meus clientes. Então, se essa tarefa ela vai durar 2 dias, eu estou começando a fazer hoje, normalmente eu venho aqui, ó, e coloco em andamento. Então aí eu sei que toda tarefinha que tiver com essa bolinha, né, cortada ali no meio, né, é uma tarefa que eu estou fazendo, tá? Se eu concluir uma tarefa, né, eu posso vir aqui, ó, e dar um clique em concluído. Então, quando eu clico em concluído, né, ele fecha a tarefa, né, ele oculta ali a tarefa. É um recurso que ele tem que quando eu clico em concluído, as tarefas somem dessa lista aí para eu ter um controle visual melhor, tá? Mas caso eu queira ver quais foram as tarefas que eu já executei, que já estão concluídas, basta entrar aqui em mostrar fechados, que é esse botãozinho aqui em cima. Então, ele vai mostrar todas as minhas tarefas e as tarefas que eu já fiz, ó, ele deixa ali em verdinho, tá certo? Então, isso aqui é opcional. Se você estiver trabalhando com uma lista muito grande e quiser que ela diminua à medida que você for executando, você deixa ali em mostrar fechados ativa, né? Aliás, inativo. Se você quiser que a tarefa não suma de sua vista, você vem aqui e desliga, tá? Então, lá, desliguei aqui as tarefas, ela vai sumir ali com minhas tarefinhas. Ok, Léo, beleza. O que a gente faz agora? Bem, essa é a maneira mais fácil de você lidar com status de tarefas. Entretanto, quando você está na prática, no seu dia a dia, você muitas vezes começa a fazer uma tarefa, não termina, é interrompida por outra tarefa, e aí quando você vê, tem várias tarefas em andamento ali, você já não sabe mais qual é a que você vai terminar nem priorizar. Então, o que a gente faz nesses aspectos? Tá? A gente vai criar novos status para esses itens aí. Tá? Status que permitam que eu tenha um controle melhor dessas tarefas. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em adicionar e editar status. Então, quando eu clico aqui nessa caixinha, ela vai abrir uma janelinha de configuração. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nome para o status de não iniciado. Status de não iniciado são tarefas que eu sei que eu vou ter que fazer dentro da minha sprint. Então, olha só o que é um sprint. Tipo, eu sei que eu tenho que faturar 1 milhão ao ano. Eu não vou pegar o planejamento de um ano inteiro e colocar no ClickUp. Eu vou pegar a programação de 15 dias. 15 dias é quanto de faturamento? Me lembre aí, só para ver se vocês estão antenados. Quanto é por semana? Geisa, que guardou bem que guardou bem o valor de faturamento. Se você não estava na reunião hoje, a gente falou sobre Rampage, tá? É 20 mil? É, exatamente. Só que lembra da Rampage, tá? Para a gente não ter ataque de pânico. Rampage, isso vai sendo conquistado aos poucos, tá certo? Então, dentro dessa sprint de 15 dias, você só vai colocar as tarefas relacionadas ao que você sente, dentro da sua percepção, que você acha que dá para fazer, certo? Então, dentro de um sprint,
para quem lembra lá da aula do Johnny, toda tarefa que eu tenho que fazer, mas eu não sei ainda o dia que eu vou fazer, ela chama-se backlog, tá? Ou seja, é chamada lista de backlog. Então você vem aqui e altera o nome para backlog e aqui é que vem o ouro, tá? Ao invés de status em andamento apenas, você vai colocar o seguinte status, ó. Hoje, certo? Aí você vem aqui, adicionar status, colocar amanhã, amanhã, tá? É, eu gosto também, né, de colocar depois, tá? Porque é numa data que eu sei que não é hoje nem amanhã, vai ser numa data depois de amanhã, possivelmente, mas eu não quero me preocupar com depois de amanhã. Eu sei que eu vou fazer, mas não é nem hoje nem amanhã. Então eu coloco depois, tá? Vou colocar, vou colocar também o status próxima semana. Eu gosto de usar esse status próxima semana porque eu estou concentrado aqui na minha semana, nas coisas que eu tenho que fazer. E eu sei que esse depois não vai ser essa semana ainda, vai ser na próxima semana. Então eu sei que isso se eu estiver na primeira semana da sprint, né, que é essa. Na semana, caso eu esteja na segunda semana da sprint, aí eu mando para a próxima sprint, certo? Aí eu venho aqui e coloco próxima sprint. Porque eu sei que o que eu não conseguir fazer nesses 15 dias, eu vou ter que empurrar para frente, para a próxima lista. Aí depois a gente vai aprender como é que eu copio tarefas de uma lista para outra, tá? Então, hoje, amanhã, depois, próxima semana, próxima sprint e ainda também, inclusive, agora, status agora, tá? Aí eu vou pintar ele de vermelhinho, porque eu sei a tarefa que eu for fazer nesse exato momento, eu vou colocar lá em agora e eu só vou terminar na hora, e eu só vou tirar do agora e dar concluído se eu terminar a tarefa. Se eu não terminar a tarefa, eu tiro do agora e boto para hoje, ou boto para amanhã, e boto alguma outra coisa no agora. Então eu estou sempre no agora. Eu nunca estou com hoje, com muita coisa para fazer, e não sei o que eu vou fazer. Eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa agora. Combinado? Então aí, ó, é, e aqui o status de concluído, não tem problema, pode deixar ele mesmo desse jeito. Agora, uma coisa que é importante, quando ele cria lá quando ele cria os, não, acho que é isso mesmo. Acho que não precisa, essa informação vai confundir mais. Então eu vou vir aqui e vou salvar, tá? Aí olha lá, o que mudou, Léo? Visualmente ainda nada, mas ó, na hora que eu clico aqui, ó, eu sei que eu tenho, eu posso escolher agora, ó, qual é o momento que eu vou fazer essa tarefa. Então, eu estou aqui, tipo, no início da minha sprint, segunda, eu vou pensar, o que eu vou fazer nessa semana? Eu vou vir aqui, ó. Então, isso aqui eu vou fazer hoje, tá? Isso daqui eu vou fazer amanhã. E isso daqui eu também vou fazer amanhã. E isso daqui eu vou fazer depois. E isso daqui eu vou fazer na próxima semana. Então, eu tenho as tarefinhas ali em cada status diferente.
Léo, legal, gostei, top. Só que eu quero uma forma de organizar isso melhor. Eu quero bater o olho e saber o que que é hoje, o que que é para hoje, o que que é para amanhã e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Temos duas formas de fazer isso, tá? A primeira é clicar aqui na organização de tarefas e agrupar por status. Olha só o que ele vai fazer, ó. Quando eu agrupo por status, olha que coisa linda. Ele diz o que eu tenho que fazer na próxima semana, o que eu vou fazer depois que eu não sei ainda a data, o que eu vou fazer amanhã e o que eu vou fazer hoje. Aí vamos supor que esse hoje aqui eu vou fazer agora, né? Eu venho aqui e clico no status, mas isso eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, essa aqui é a primeira forma de organizar. Se você quiser inverter a ordem, tipo, colocar o que você tem que fazer hoje para cima, você vem aqui, ó, e clica em grupo de novo e vem e clica em status de novo. Aí ele inverte a ordem. Será? Isso, olha lá. Hoje, amanhã, depois, e assim, próxima semana, e assim por diante. Ok? A outra maneira de você organizar é utilizando uma coluna. Então, eu vou vir aqui, ó, voltar para agrupar por nenhum. E vou entrar aqui na opção de incluir nova coluna, né? E digitar status. Nossa, mas o tempo passa rápido, né? São 7h40. Então, lá, status. Então, olha só que legal, ó. Ele adiciona aqui a coluna de status. Se você quiser, você pode trazer mais para frente, ó. Então, aqui eu sei, ó, isso aqui é para hoje, isso aqui é para amanhã, isso aqui é para depois, isso aqui é para a próxima semana. Então, lindamente e perfeitamente, você vai ter ali uma coluna, uma lista de coisas que você sabe que você tem que fazer na semana, tá? E que você sabe o que é prioridade, o que está organizado para hoje, o que está para amanhã e assim por diante, ok? Então, com essa informação, a gente termina o segundo bloco da aula, que compõe em a gente preparar esse espaço aqui, tá? Para ele ser utilizado. E só antes de concluir esse segundo bloco, eu vou incluir mais uma coluna aqui, que ela vai ser útil lá na frente, que é uma coluna de anotações, né? Por que anotações? Porque na hora que eu começo a executar o meu plano de ação, eu começo a ter informações ali. O cliente me liga e pediu para entregar tal coisa amanhã, então eu sei que eu estou mudando a data para amanhã porque o cliente me pediu. Então, assim, para você não ficar com anotações no papel ou no bloco de notas, eu tenho como colocar anotações aqui no ClickUp. Então, essas anotações ficam dentro da tarefa. Quando eu entrar na tarefa, eu vejo tudo que eu anotei lá dentro, tá? Então, para você colocar anotações, basta que você venha aqui, ó, em adicionar uma coluna, mais uma coluna, e colocar comentários. Só que você vai escolher essa opção aqui, ó, últimos comentários. Então, últimos comentários ali, ele vai dar um campinho em branco, ó. Então, quando você clicar em últimos comentários, ele vai abrir uma caixinha e eu posso dizer, terminei a tarefa, mas faltou resposta do cliente. E aí você clicou aqui em enviar, essa anotação está registrada aí no seu
dentro da sua tarefa e você pode reaver. Ok? Então, terminamos o segundo bloco da aula. Então, mais 8 minutos a gente termina o terceiro bloco da aula, que é a execução disso tudo, tá? Então, para executar isso tudo, eu vou seguir um passo a passo. Eu coloquei aqui as minhas tarefas, tá? Eu já tenho aqui os meus status definidos e eu já tenho aqui as colunas prontas, tá? Então, para rodar isso, ou seja, fazer isso acontecer no dia a dia, esse passo a passo vai ser importante, certo? Então, qual vai ser o passo a passo? Primeiramente, é deixar todas as tarefas, as tarefas, as tarefas que você não sabe quando vão ser feitas na lista de backlog, certo? Ou seja, a lista ali que vai ser iniciada, tá? Então, normalmente eu pego as tarefas mais urgentes e coloco aqui no hoje, no amanhã, no depois, no próxima semana e assim por diante. Então, outra coisa importante é você definir uma data inicial, tá? Porque essa data inicial aqui você só vai marcar quando você definir a data hoje da tarefa. Tipo, se eu sei que eu tenho uma tarefa para fazer amanhã, né, eu venho aqui, ó, e coloco, olha, essa daqui, ela começa amanhã. Amanhã é dia 31, né? Então aqui, ó, eu ponho aqui a data inicial, dia 31, tá? E aí o que que eu faço? Eu venho aqui no tempo e na estimativa de tempo, né, amanhã, e aí, ó, realizar reuniões de proposta. Quantas horas eu vou gastar por dia para realizar essa reunião de proposta? Eu vou gastar, Léo, um turno, 4 horas. Então, eu venho aqui, ó, e coloco 4 horas. Se eu sei que eu vou gastar 4 horas, essa tarefa termina amanhã mesmo. Então, eu venho aqui, ó, e coloco amanhã mesmo, quarta-feira, tá? Certo? Então, essa daqui também está agendada para amanhã, então, refazer a lista de clientes para a empresa. Então, aqui vai ser 2 horas no máximo, tá? 2 horas. 2 horas. Se são 2 horas, eu termino amanhã mesmo, tá? Amanhã também. Então, eu vou lá e ponho aqui amanhã, ó. Agora, executar ligações, e-mail e WhatsApp vai ser depois, eu não sei a data ainda. Então, quando eu não sei a data, eu venho aqui e coloco só o tempo, tá? O tempo estimado aqui, eu coloco 6 horas, vamos supor, né? 6 horas, tá? Se você sabe que é para depois e você tem uma ideia mais ou menos de tempo, tá, tudo bem, essa semana eu vou fazer no dia 2 de fevereiro, lá no dia de Iemanjá. Então, já sei que é mais ou menos ali, tá? Então, eu sei que aqui 6 horas eu termino no mesmo dia. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito antes de você rodar no início da sprint, entendeu? Principalmente isso aqui, ó, definir a quantidade de tempo, gente. Definir a quantidade de tempo. Por que isso é importante? Porque olha a mágica acontecendo aqui. Quando você define a estimativa de tempo, um exemplo, vamos supor aqui, ó, definir o fluxo de cadência de ligação. Isso é uma coisa rápida. Eu demoro 1 hora, tá? Demora 1 hora. Então, vamos lá? ClickUp. 1 hora. Então, eu sei que é para hoje. Hoje não terminou ainda.
tá? Então vamos supor que aqui é para hoje, eu vou colocar então aqui hoje, ó, e vou terminar hoje, tá? Muito bem. Então olha só, no momento em que eu for executar, né, comecei ali minha semana, estou com a minha lista de tarefas certinha, bonitinha, organizada, eu sei o que é para hoje, amanhã, tá ótimo, já sei o tempo que eu vou levar, comecei o meu dia, né? Qual é a estratégia para o cérebro não ficar flutuando ali, voando, e se esquivando? Deixa eu só ligar o ar aqui, só um instantinho, peraí. Pense um calor que está aqui nessa Bahia, não fazem ideia. Aí, gente, isso aqui na hora de fazer vai virar uma bagunça, uma confusão. Você agendou para hoje, hoje você não consegue fazer, então aí você só vai realizar 3 dias depois. Então, essa data de início e de vencimento é muito importante porque no final você consegue medir como é que foi a sua performance. Tipo, você colocou aqui a data inicial de hoje, né? Essa data aqui ela normalmente não muda, mas é a data de vencimento que fica mudando, né? Então, quando eu marco aqui a conclusão, essa, essa data aqui, ela é marcada automaticamente pelo ClickUp na hora que eu venho aqui e marco como concluído. Então, no final da sprint, eu consigo ver aqui, ó, qual foi o dia que eu botei que ia fazer, qual foi o dia de vencimento e qual foi o dia que eu realmente concluí. Então, isso é muito prático. Então, só para finalizar, vamos supor que eu sei que eu tenho que fazer hoje e eu decidi, ó, essa tarefa é que eu vou fazer primeiro. O que eu faço? Eu venho aqui no status e boto definir o fluxo de cadência, eu vou fazer agora. Então, uma vez que eu liguei ali o agora, ó, vermelhinho, eu venho aqui em tempo rastreado e clico iniciar o temporizador. Quero ver se o cérebro foge agora. Porque o tempo está ali contando e você sabe que você tem 1 hora para definir o fluxo de cadência e aí você vai focar. E aí na hora que vier coisas ali atrapalhando, é bom desligar notificações, tá? E aí você vai acompanhando aqui, quanto tempo falta, quanto tempo falta, quanto tempo falta. Na teoria é fácil, na prática não é tão fácil, porque às vezes você coloca esse tempo aqui, interrompe a tarefa, vai fazer outra coisa, alguém te chama, entende? Mas isso aqui é uma estratégia para evitar fugas que a gente faz. Então, terminou aqui o tempo rastreado, ó, isso aqui ajuda também a você ver quanto que você gastou na tarefa em relação ao tempo planejado, tá? O ClickUp, depois, ele tem uns painéis onde ele mostra o que você definiu e o que você fez, né? E, gente, não se engane, a fé e os fatos, né? Que ali trouxe num tema para a gente outro dia. O contrafato não há argumentos. Se você está dizendo ali na sua sprint que você vai fazer tal coisa que ia levar 1 hora e levou 3 horas, isso vai empurrar as coisas para frente e vai atrasar as suas tarefas, tá? Então, para a gente finalizar isso, a gente vai dar uma olhada agora numa outra forma de ver essa coisa bonita que a gente fez aqui, que é a organização em quadro, tá? Caso não tenha a organização em quadro aí no seu ClickUp, você entra em visualização e escolhe essa opção aqui, ó, quadro, e bota em adicionar quadro, tá? Vai aparecer esse item aqui, quadro.
Para quem trabalha com o Trello, né? O Trello organiza as tarefas no formato de quadros. Então, aqui no quadro, ó, eu posso agrupar o quadro por status. E ao invés de eu ficar mudando de status ali, usando aquela listinha, eu simplesmente arrasto. Ó. Eu sei que essa tarefa aqui é de amanhã, mas eu quero fazer hoje. Aí eu arrasto ela para cá. Entende? Então, é como se fosse um grande painel de cartolina na sua frente com cardzinhos. Tem muitas empresas isso, né? Que você fica arrastando para hoje, para amanhã, para depois, para a próxima semana e aquilo está sempre atualizado, certo? Então, essas são as estratégias que a gente viu hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Na próxima aula a gente vai finalizar com algumas estratégias de automação para ajudar a gente a utilizar o ClickUp para fazer esse gerenciamento aí, deixar o cérebro da gente no automático. No automático não, no agora, tá? Temos 11 minutos ainda para as perguntas, dúvidas e considerações. E também comentários sobre os grupos, né? O grupo piloto está sendo essa semana pilotado pela Márcia, está sendo nossa gestora de projetos lá. Então, Márcia, também, por gentileza, fala um pouco como é que está a nossa semana lá no grupo piloto, para a gente dar um feedback aqui de como está acontecendo o network de projetos aqui. É Gente, isso. o grupo é maravilhoso, porque, na verdade, você não conhece quem está aqui na aula, mas no grupo você passa a conhecer. E você se aproximando, você vê afinidades que você não sabia que existia. E você pode fazer novos negócios, você pode ampliar seus relacionamentos, você pode ampliar da forma que for melhor. É porque quando a gente vai, digamos, a gente só tem intimidade com aquilo que a gente conhece, né? Se a gente não permite se conhecer, nunca vai ter essa afinidade, nunca vai saber o que o outro pode te proporcionar ou você proporcionar ao outro. Então, esses grupos, eles são muito importantes para isso. Então, assim, nós que futuramente seremos as próximas gestoras dos próximos em diante, eles vão andar sozinhos, é importante que a gente passe esse conceito, né, Léo? Exatamente, perfeito. A gente só compra, né? É uma frase clássica, né? A gente só compra de quem a gente conhece e de quem a gente confia, né? Não é comprar com dinheiro, é comprar uma ideia, é comprar uma oportunidade, é comprar uma, uma, uma relação, né? Assim, um relacionamento, né? No sentido de engajar com alguém. Então, está sendo uma experiência, a gente viu hoje na prática, né? Na reunião de hoje, quase 3 semanas juntos, todo dia se encontrando, 7h30 da manhã, e só hoje foi que a gente viu que tinham coisas ali importantes que o Johnny tinha, que você precisava, que eu precisava, e vice-versa, né? Então, olha quanto tempo leva até estabelecer uma conexão para que a gente possa fazer um negócio. Então, Tudo é uma costura, né, Léo? A gente precisa entender que tudo é uma costura. Hoje eu passei o dia inteiro vendo aulas de tráfego pago, né? Porque eu joguei nessa coisa do afiliado aqui, eu quero entender um pouco disso. E ele fala o tempo inteiro que você, não é do dia para a noite, isso aqui você precisa pulsar e clicar. No mínimo 1, 2 horas por dia. Você precisa fazer, você precisa executar, exercer aquilo. Se você não exercer aquilo, você não vai lembrar. Hoje você aprendeu, absorveu, mas se você não fez, você não vai lembrar. Quantas coisas que a gente aprendeu lá em geografia, história, biologia, sei lá o quê, que a gente nem lembra mais? Para que a gente aprendeu aquilo tudo de geometria, gente, pelo amor de Deus? Cateto da hipotenusa, de não sei de onde eu não uso aquilo nunca.
vai utilizar, você utiliza logo, para você não perder esse conhecimento e poder passar adiante, né? Ok. Dúvidas em relação a ClickUp? Comentários, mais comentários que vocês queiram fazer? Léo, para me colocar aí, eu tenho que mandar um e-mail para vocês. Desculpa, eu terminei me perdendo com essa história. Eu Você, mando o meu você, e-mail para você, é isso? ah, você pode criar uma conta sua no ClickUp, mas Certo. se você quiser participar desse espaço daqui da gente, que fica todo Ah, mundo junto, manda um e-mail para mim que a gente adiciona você aqui nesse espaço. E tá, entendi. aí você pode compartilhar os itens que a gente está usando e você aprende mais rápido. Até porque a gente termina sendo. A gente tem que ter, a gente fala em inglês, accountability. A gente tem que ter alguém para ficar nos cobrando, ou pelo menos a gente sabendo que tem alguém olhando o que a gente está fazendo, né? E daí a gente se obriga a fazer. Às vezes, se a gente está sozinha, fica desanimador, né? E você termina não fazendo. Exato. Infelizmente, a gente funciona assim, o ser humano precisa dos outros, né, Márcia? Por isso que é legal esse grupo aí, gostei. Ô, Márcia, antes de você dar o último recadinho, eu quero só fazer aqui o lançamento oficial do grupo de MVP de lançamentos. Na quinta-feira passada, a, a Keila falou do programa dela de desenvolvimento desenvolvimento pessoal. Então, a ideia é que a gente tenha, assim como a gente tem o nosso grupo de projetos, qualquer pessoa que queira fazer um lançamento para o network, com condições específicas para o network, considerando que é um teste onde ela pode testar a copy, onde ela pode testar o programa dela, entende? É, é, Considerando isso, inclusive, no valor que vai ser cobrado nesse MVP, né? A ideia é que quem quiser fazer lançamentos possa fazer dentro do network, dentro de um grupo do WhatsApp. Então, eu estou alinhando isso com ela. Nos próximos dias, ela deve abrir o grupo lá para receber as pessoas que tiverem interesse no programa dela. E o espaço também está aberto para qualquer pessoa do network que queira fazer lançamento aqui dentro, entendeu? Para testar produto e copy e o curso e assim por diante. Então, está oficialmente lançado aí. Ela mesma que vai fazer, Léo? Ela mesma que vai conduzir, assim ela vai fazer uma oferta especial daquele programa dela específico para o nosso network. Entendeu? Ah, tá. Então eu tinha entendido que ela ia fazer essa oferta especial apenas para o processo de coach do nosso desenvolvimento, dos bloqueios e tal. Então, além disso, ela também vai oferecer essa parte de lançamentos, é isso? Não, não. O lançamento, ela vai fazer um lançamento aqui dentro. Ela não vai ensinar a fazer o lançamento. Ah, entendeu? Ah, tá. Ela vai fazer o lançamento do programa de coaching dela, é isso? Exatamente. Ela vai Exatamente. fazer um MVP com a gente. Ela vai fazer um MVP, exatamente. Muito bem Mas lembrado. então, a gente paga alguma coisa, esse MVP ele é gratuito para nós do MC, do network Eu, dela. eu acredito que não vai ser gratuito, mas vai ser com um valor especial para o network. Não vai ser gratuito por uma razão. Ela quer testar o ticket, ela quer fazer uma série de testes, entendeu? E até assim, para ver se realmente aquilo que está sendo ofertado, o network vai ter interesse em pagar, mesmo que seja um valor menor,
Então, eu acho que isso é importante, entende? O primeiro passo do network mesmo, nesse caso do MVP, é o gratuito, né? O primeiro passo do MVP é o gratuito. E dali, aquelas pessoas vão valorar para você aquilo também, além de, claro, você ter o valor que custa, né? Mas Normalmente, o que que acontece, Márcio? O que que acontece no lançamento? A gente vai para um grupo, né? Assiste um evento gratuito e depois mas existe ela uma não quer, oferta. Léo, eu vou ter que pagar para ver aquilo, você entendeu? Porque Não, tem que ter afinidade com as pessoas que estão vendo. você vai assistir Não tem afinidade comigo, eu não vou assistir. Aí eu rapidinho. não, entendeu? Ó, um instante. A chamada está acabando. Eu vou interromper aqui a gravação e vou abrir uma outra sala só para a gente conversar mais 5 minutinhos.